Nós estamos na linha, inclusive ele está fora do Brasil, o jurista Modesto Carvalhosa, que é um dos maiores especialistas em combate à corrupção do Brasil. Doutor Carvalhosa, como vai? Boa tarde. Sim. Boa tarde, tá bom? Doutor, como é que o senhor encara essa decisão do juiz Sérgio Moro? Era uma decisão obviamente esperada, mas é uma condenação de pouco mais de 9 anos, no caso do apartamento do Guarujá, mas do ponto de vista jurídico, você condenar um ex-presidente, o que isso representa para o país? Representa o seguinte, que realmente começa a haver as condenações referentes à cleptocracia que foi fundada pelo PT a partir de 2003 no Brasil, que se desenvolveu no mensalão e depois mostrou ainda muito mais dramático na questão do petrolão e outros tipos de crime de corrupção, que, portanto, é uma forma de condenação de todo um sistema de transformar o Estado brasileiro num aparelho para dar dinheiro a um partido, para esse partido dominar o país durante séculos, que é o que eles queriam, através de um populismo bolivariano que realmente não deu certo. Então, é uma condenação, vamos dizer assim, muito discreta, dentro do próprio espírito do Sérgio Moro, que é um juiz super prudente e que, portanto, não exagerou na sua condenação, mas que é muito simbólica e que vem de encontro aos anseios do Brasil de ter a sua honra e a sua dignidade refeitas através da condenação desses culpados pela corrupção que se alastrou no país de uma maneira inacreditável. Doutor Carvalhosa, Denise que está falando, boa tarde. Oi, você está boa? Bem, eu queria colocar uma parte aqui da sentença, a forma diferente que está sendo tratado esse caso. O juiz coloca que, aliando o comportamento com episódios de orientação a terceiros para a destruição de provas, até caberia cogitar a decretação da prisão preventiva do ex-presidente Lula. Entretanto, considerando que a prisão cautelar de um ex-presidente da República não deixa de envolver certos traumas, a prudência recomenda que se aguarde o julgamento pela Corte de Apelação antes de se extrair as consequências próprias da condenação. Assim, poderá o ex-presidente apresentar sua apelação em liberdade. Como é que o senhor vê essa posição do juiz Sérgio Moro? Eu vejo como tudo que o Sérgio Moro faz, ou seja, dentro de uma prudência muito grande, dentro de uma justa medida das suas decisões, que realmente são muito mais, vamos dizer assim, capazes de prosperar nos outras instâncias judiciais, exatamente pelo aspecto super, vamos dizer assim, conservador que ele toma nas decisões dele. Eu acho que esses fundamentos são corretos, no sentido de não ter nenhum caráter, vamos dizer assim, de populismo, de atendimento à vontade popular nesse sentido. Ou seja, ele agiu absolutamente dentro da prudência que o juiz deve agir, de modo que está também de acordo com toda a história judiciária dele, Sérgio Moro. E no boa tarde, professora Carlos, quem fala. E no texto da sentença, o juiz a todo instante reforça os argumentos no sentido de derrubar aquela tese que foi muito defendida pelos advogados do presidente, de que, na verdade, justamente por ser presidente da República, ele não tinha conhecimento das entranhas desse processo e não conseguia saber da totalidade do esquema de corrupção que estava instalado em seu governo. Ele sustenta isso. O senhor acredita que a defesa dele ainda manterá esses argumentos mesmo após toda a costura, todo o argumento bem alinhavado pelo juiz nessa sentença, ou não há margem mais para esse tipo de argumento? Bom, os argumentos serão repetidos, os argumentos são completamente falsos, porque na realidade o que houve foi um projeto de poder do PT no sentido de aparelhar o Estado brasileiro à constituição de um país populista bolivariano, capaz de estar na Carta de São Paulo, que foi a Bíblia do PT. Portanto, ele, como chefe supremo do partido, foi o primeiro a fazer e a acertar todas as nomeações dentro da Petrobras, dentro das estatais,
dentro dos ministérios para que os 22 mil agentes do próprio partido e seus aliados pudessem realmente amealhar recursos através da corrupção. Portanto, ele é o chefe geral de todo o esquema. Se trata, realmente, de um projeto de poder, não é? Porque não cabia nada. Ele era o chefe desse projeto de poder, era o grande líder desse projeto. Portanto, ele era o primeiro a saber e é o que realmente comandou todo o esquema. Ô, doutor, e a partir de agora, depois dessa condenação, ele vai obviamente recorrer, como nós já destacamos aqui, ele não será preso. É um processo que ainda pode se arrastar muito mais e tem os outros processos, outras investigações contra o presidente. O que o senhor espera a partir de agora? Eu espero que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região dê a sua decisão logo depois de ingressado o recurso e deve haver o recurso também do Ministério Público para aumento dessa pena, provavelmente. Então, esse recurso deve ser julgado com certa celeridade pelo Tribunal Regional Federal para o efeito de podermos ter uma definição, inclusive na eleição de 2018, com a decretação da ficha suja dele. Ou seja, o prazo para a inscrição tem a impressão que junho, as convenções de junho do ano que vem, tem a impressão que antes, muito antes, o tribunal deve realmente ratificar essa decisão para que tenhamos então a aplicação da lei da ficha limpa no caso do réu agora condenado. Professor Modesto Carvalhosa, muito obrigado pela sua atenção, gentileza. Eu sei que o senhor está fora do país, mas o senhor sempre atende a Jovem Pan com muita gentileza. Até a próxima, muito obrigado. Para mim é uma honra e um prazer. Um grande abraço. Obrigado.